Os missionários espalhados pelo mundo têm como um desafio levar a palavra de Deus a mais de 2.000 povos sem o evangelho, entre os quais 89 estão aqui no Brasil. Há também 30 países com menos de 1% de evangélicos, entre os quais Afeganistão, Arábia Saudita, Chechênia, Coreia do Norte, Iraque, Líbia, Sudão, Tibete, Turcomenistão e Iêmen. Esses desbravadores precisam de muito apoio para realizar um trabalho que às vezes é perigoso. A missão atual, Felipe, como você estava colocando aí, tem um maior cuidado com o missionário, né? Você estava comentando sobre essa questão da disponibilidade deles, de todo um cuidado com eles no campo missionário. E também eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse missionário atual que usa a sua profissão para poder atuar no campo, para poder levar as boas novas. Sim, com certeza. Existem inúmeras vocações, né? O Ronaldo Lidório, ele fala muito bem isso, que todos somos vocacionados, né? Deus vocaciona a todos. Precisamos somente encontrar qual é o espaço no corpo que nós temos que estar. Aquele espaço que Deus está nos vocacionando a estar e que podemos fazer com excelência com os nossos dons e talentos. E sobre as agências missionárias, como quem está em casa e se interessou pode se associar a elas? Sim, as agências missionárias, elas têm uma política própria de inserção de novos missionários ou de pessoas que venham trabalhar nas suas organizações, né? Isso teria que fazer o contato diretamente com as agências, dependendo da temática que a igreja está interessada ou o próprio missionário. Agora, o mais importante é que aquele que busca a agência missionária de forma individualizada, quer dizer, o indivíduo que busca, o cristão que está querendo se envolver com a organização missionária, é que ele sempre procure ser reconhecido pela sua vocação na sua própria igreja local. Isto é, envolver a sua igreja no processo de busca da agência, porque é nessa unidade, é nessa junção de forças entre comunidade local, onde os cristãos primeiro vão estar, e as organizações missionárias, que são as mais especializadas ou que buscam ser mais profundamente conhecedoras daquele campo que aquele indivíduo, aquele cristão quer conhecer. A junção dessas forças, dessas três forças, missionário, igreja local e agência, é que a gente consegue desenvolver um projeto missionário saudável, um projeto missionário que conquiste os objetivos e as metas que ele deseja. Algumas pessoas que estão em casa podem pensar que não tem um chamado missionário, que não dá para ir para o campo missionário para trabalhar, mas querem ajudar financeiramente, querem subsidiar esse projeto. Tem como a MTB também trabalha com esse financiamento? Temos a própria MTB, ela tem uma contas que a pessoa que desejar ofertar ou ser uma pessoa que regularmente oferte para que a Associação de Missões Transculturais ela possa desenvolver o seu trabalho com ainda maior excelência. No site da MTB, amtb.org.br, é possível ter todas essas informações. As organizações filiadas também estão lá no site, ela pode buscar lá todas as organizações das várias que tem. Nós temos hoje, como eu disse, mais de 70, e ela pode identificar dentro daquilo que Deus está direcionando ela fazer um contato direto com essas organizações. Agora, o interessante também a gente comentar em relação a esse não ter o chamado, é que a gente busca justamente nessa conscientização e na mobilização, buscar ventilar aquilo que nós cremos, que todos nós temos o chamado. De alguma maneira nós colaboramos para que o projeto aconteça. Para alguém estar lá na frente, estar no campo missionário, é preciso que tenha um grupo aqui, segurando as cordas, orando, intercedendo, financiando, participando. Então, por mais que aquela pessoa não se sinta vocacionada para estar lá num povo, num segmento, lá ou talvez em um outro país, ou aqui mesmo, numa outra cultura, ela participa disso, ela é parte disso, porque quem se movimenta é o corpo de Cristo. Quais os principais focos de atuação da MTB? O foco mais preponderante das organizações e que a MTB trabalha de forma mais intencional, como eu falei, são os povos não alcançados, que hoje existem algumas áreas que foram, através de pesquisas missiológicas, foram definidas onde estão as maiores concentrações desses povos, como por exemplo a janela 1040, que fica no Oriente Médio, ali, Ásia, África,
Tem a Janela Verde, hoje muito falada, que fica no Brasil mesmo, principalmente na área amazônica, onde nós temos mais de 100 povos indígenas não alcançados pelo Evangelho. Nós temos hoje no Brasil também, foi feita uma pesquisa há pouco tempo, para a identificação dos segmentos menos evangelizados dentro do nosso território. E aí temos um vídeo, por exemplo, no YouTube que fala sobre os 8 segmentos menos evangelizados, que está no canal da MTB. Ali você tem os ciganos, os surdos, que estão muito próximos de nós. E esses surdos são aqueles, principalmente aqueles não oralizados. Esses são os de mais complexidade. Os sertanejos, os quilombolas, enfim, são 7 segmentos socioculturais. E temos um segmento socioeconômico que é os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Esses são os estratégicos dentro do Brasil. Então a MTB e suas organizações, elas atuam de forma intencional com esse público. O Congresso Brasileiro de Missões acontece em outubro deste ano. Quer os detalhes? Não perca no próximo bloco.